Nós iniciamos nessa última semana a trabalhar com o programa R. É normal que no começo ele seja um pouquinho complicado para se mexer, mas depois a gente vai pegando o jeito do programa, vendo como é que ele funciona. E espero que ninguém esteja tendo problemas muito graves, e aqueles que tiverem, entrem em contato comigo. Talvez seja uma forma fácil também de ajudar. Se vocês tiverem um problema e não estiverem conseguindo resolver, vocês executem, abram pelo servidor lá, como eu disse naquela instrução lá naquele vídeo. E lá, se der o mesmo problema, aí vocês me chamam e me avisem e falam assim, professor, eu tô com tal problema, eu tô usando o login tal. Tô usando no 22, você pode entrar para mim, ver o que tá acontecendo? Que é uma forma fácil, né? Que aí eu consigo resolver também, talvez seja um pouco mais fácil. Aí eu vou acessar o computador que vocês estão lidando, e se vocês não fecharem o programa, eu consigo ver tudo que vocês estavam fazendo. Em geral, você vai aprendendo quais são os erros, né? Os principais erros que geralmente eu via dentro de sala de aula é a pessoa esquecer do espaço, né? Manter os espaços entre as células, entre as letras, as palavras, e não substituir vírgula por ponto, né? Isso aí era muito, colocar cedilha, colocar senha, então sempre se dava muito erro. Então, com vídeo é fácil porque aí você volta, né? Você olha de novo, e então acho que fica um pouco mais tranquilo de ver, descobrir esses erros. Hoje em dia tem muitos programas de estatística, e isso eu falei, acho que no primeiro vídeo lá, e alguns são bem simples de ser utilizados, só que para a agricultura de hoje em dia, para o volume de dados que a gente lida hoje em dia, eles não aguentam, eles não dão conta. Então, esses programas aqui, eles vão ser cada vez mais utilizados. Daqui a quando alguém te perguntar, mas e aí, você entende de computador, entende de programação de computador? Você pode falar, não, eu sei programar em R, eu sei lidar com a linguagem R. A gente não sabe programar, mas a gente sabe lidar com a linguagem R, né? Que essa é uma linguagem de programação, né? Quando você abre um programa, um software qualquer, ou mesmo um jogo, né? Um jogo de videogame, de computador, cada um ele tem uma linguagem de computação por trás, né? Tem a Python, R, C, C++, Java, esses aplicativos de celular é uma linguagem de computador. Então, esses códigos aqui, o script que a gente utiliza, a gente está lidando com essas linguagens de programação. Essa é a linguagem R. Então, aqui de uma forma bem simples, né? Quando a gente fala assim, a gente imagina isso, a gente pensa que é coisa de outro mundo. Só que se a gente vai devagarzinho e vai entendendo como que funciona, entende que o programa ele lê linha por linha, uma linha atrás da outra, a ordem que ele lê, o que ele entende, os formatos de dados que ele funciona, que ele trabalha, como que você configura os dados, então você vai vendo que não é coisa assim de outro mundo. E acho que eu cheguei a dizer para vocês no vídeo, não me lembro, mas eu já vi recentemente algumas vagas de emprego assim voltado para quem quer trabalhar com agricultura digital, que está bem alta aí. Lidar um dos que pedia, né, os requisitos das vagas de emprego, tanto para agricultura digital, algumas vezes agricultura de precisão, um dos requisitos também era lidar com linguagem R, né? Então, é uma coisa muito atual e vai ser muito proveitoso. Por mais que você não vai lidar com estatística em si, mas se você for lidar com algum outro volume de dados, também você vai lidar. Existe uma base de dados gigantesca que acaba que você só adapta os scripts. Você consegue fazer tudo o que você quiser, e você consegue fazer tudo o que você quiser e só buscando. Se você pesquisa no Google, lá você consegue, o site do R tem, nossa, o número de informações, o número de usuários nele no mundo inteiro é muito grande. O problema é que quando mais você vai ficando mais específico no programa, mais você vai vendo o tanto que é importante se comunicar em inglês, né? Mesmo porque os fóruns, os maiores fóruns, eles vão estar em inglês. Por mais que a gente consegue lá traduzir lá, então joga no Google, né, traduz. Então, assim, esses programas hoje em dia, a internet em si facilita muito para lidar com todo esse tipo de ferramenta. Então, por mais que você ache ele estranho, para aprender a mexer sozinho, talvez seja um pouco complicado, né, se não tiver ninguém assim para te dar um apoio, mas aí vocês vão vendo assim, tem um caminho, ele vai em diante. E não só o R, mas o Python também, uma outra linguagem também, né? Ela também, a gente consegue fazer tudo isso daqui pelo Python. Só que aí já é um pouquinho, totalmente diferente também, né? E o Python também está sendo muito utilizado, é uma outra linguagem também muito utilizada. Então, assim, eu recomendo para qualquer um, para todo mundo que queira se buscar um pouco mais de conhecimento nessa área, para lidar tanto com qualquer uma dessas duas linguagens aí, que vocês vão estar muito atuais, assim, no mercado de trabalho. O Python hoje em dia, acho que é o mais, né, o que tem mais usuários no mundo. Ó, até agora, tudo que a gente trabalhou
foi de dados qualitativos, né? Olha, você olha aqui na linha do script, nessa linha aqui, que é a linha nossa principal, eu tenho aqui dados qualitativos, certo? Qualitativos, aí ele me pergunta, aqui o true é de verdadeiro em inglês, né? Então é true e false. Então aqui eu informo para o R, não, meus dados são qualitativos. E quando os dados são quantitativos? Eu vou mostrar para vocês um exemplo, onde os dados são qualitativos. Então, eu vou ler para vocês aqui o enunciado, para a gente se inteirar do que se trata o exercício. Vamos lá. Os sistemas agroflorestais representam uma alternativa de uso da terra mais adequada às características edafoclimáticas da Amazônia. O projeto RECA, Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado, é uma associação de pequenos agrosilvicultores que adotam os sistemas agroflorestais como principal modelo de uso e manejo do solo. O cupuaçuzeiro, vai falar o nome dele aqui, o nome científico, é uma espécie que vem sendo bastante utilizada como um dos principais componentes dos plantios agroflorestais na região e tem apresentado melhor desenvolvimento em comparação aos monocultivos. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da adubação potássica na produção do cupuaçuzeiro em sistema agroflorestal. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 4 repetições, com os tratamentos correspondentes a 4 doses de potássio mais a testemunha. Ou seja, então, primeiro aqui, o que é importante a gente notar? Que o delineamento, ele informa que foi em blocos casualizados. Então, o script tem que ser do DBC. Com 4 repetições, tá? Com tratamentos correspondentes a 4 doses de potássio mais a testemunha. Então, 4 doses de potássio, 1, 2, 20, 40, 60 e 80. Então, essas são minhas 4 doses de potássio. E o que é a testemunha? A testemunha, eu acho que o Ivan falou para vocês também, mas é essa daqui, o zero, né? Então, é aquela que eu comparo. Se eu não coloco nada de potássio, por exemplo, aqui no cupuaçuzeiro, qual vai ser a resposta desse cupuaçuzeiro, né? Então, aqui de K2O. Espaçamento utilizado, isso daqui para a gente não faz muita diferença aqui no nosso, para análise dos dados, o espaçamento utilizado foi de 4/7, densidade de 357 kg por hectare, a produção do cupuaçu foi avaliada por meio do número médio de frutos por planta. Então, total, soma das 4 repetições, o número médio de frutos por planta. 4 repetições. Eu tenho 4 repetições, tem 4 parcelas da testemunha, de 0 dose de quilogramas por hectare de K2O. E aqui, a média dessas 4 parcelas foi 60,8. Aqui, eu tenho 20 kg de K2O, seria meu segundo tratamento. Então, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5. Tá, por que isso daqui que a gente fala que ele é quantitativo? Porque justamente isso daqui, ele varia em valores, né? Os tratamentos anteriores que a gente tinha, que são os qualitativos, por exemplo, no exercício do anterior, seria os tipos de manga, né? Manga Bourbon, manga Brasil, então esses seriam nossos tratamentos. Agora, os tratamentos, eles são quantitativos. Eles variam de número a número. Geralmente não, sempre quando forem doses, eles vão ser quantitativos. Então, aqui eu tenho 4 doses, né? Aqui, na verdade, você tem 5 doses, né? O 0 é a testemunha, mas aí você tem os outros 4 que são os seus tratamentos realmente, né? Eu quero ver qual que é a diferença entre cada um desses aqui. Então, por enquanto, né, da forma mais simples, encontre a equação que melhor se ajusta aos dados. O que é isso? Vocês lembram que lá no início, lá nas nossas primeiras aulas, eu falei da questão do Covid, né, como é que estava evoluindo a doença, como que os cientistas, como que eles faziam para fazer a previsão, né, acompanhar como que está o crescimento da evolução da doença. Então, é justamente dessa forma que isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um modelo que seria como se fosse um modelo de previsão. Bom, apesar de, quando a gente faz um intervalo, por exemplo, aqui da dose 0 até a dose 80, eu vou fazer uma equação que ela consegue me apresentar uma resposta de, por exemplo, se o produtor me pergunta, mas eu quero colocar 50 gramas por hectare, 50 quilogramas por hectare de K2O, qual que vai ser o número médio de frutos por planta que eu vou esperar? Bom, nesse experimento aqui, eu não tenho 50 quilogramas por hectare, só que eu tenho de 0 até 80, então o 50 ele está tendo um intervalo aqui que a gente planejou, que a gente experimentou, que a gente fez um ensaio, um experimento. Então eu consigo fazer um modelo matemático que vai me dizer, o 50 está entre o 40 e o 60, eu consigo descobrir qual que é.
Não é uma regra de 3, é um modelo matemático, uma regressão linear. Então, como que a gente faz isso, né? Então, olha primeiro para o exercício. Encontra a equação que melhor se ajusta aos dados, construa o gráfico de dispersão, a curva, o R quadrado, em Excel, apresente os valores médios observados e estimados, faça uma estimativa do número médio de frutos por planta para as doses de K2O de 35, 55 e 75. Ou seja, eu vou descobrir de doses que não estão nesse meu conjunto, na faixa do experimento, né? Então, eles estão dentro da faixa, mas eles não foram os valores exatos experimentados. O 35 eu não sei, ele está aqui entre o 20 e o 40. E faço uma interpretação geral do experimento. Ó, eu vou iniciar com vocês lá no Excel, para que vocês vejam um pouco como que a gente vai fazer isso daqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou conseguir copiar, mas só eu comparar os valores aqui. Então, eu tenho doses, 0, 20, 40, 60 e 80. Essas aqui são as minhas doses que eu fiz lá no experimento. E quais foram os valores, né? O número médio de frutos. Vou colocar NF, número de frutos. Para o primeiro foi 60,8. Para o segundo foi 70,8. Para o terceiro foi 76,8. E para 76,7. Para o quarto foi 91,9. E para o quinto foi 102,6. Então, e depois eu vou passar para vocês também um vídeo que ele vai explicar tudo também, como que foi feito, como vai ser feito isso, comparando, utilizando o R juntamente. Por enquanto, é só a parte do Excel, né? Então, determinamos aqui doses, número de frutos, né? Então, eu tenho os dois. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir selecionar eles, vou vir aqui em inserir. E eu coloco aqui nessa opção de dispersão, que são esses dados aqui. Então, no primeiro aqui. Então, ele me gerou, deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Então, ele gerou esse gráfico aqui. Tá meio esquisitinho, porque o meu tá com um zoom bem pequenininho, eu vou apagar. Ó, eu vou só excluir aqui o título, para ver se dá uma aumentadinha. Então, aumentou um pouquinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou clicar com o botão direito e colocar adicionar linha de tendência. Ah, para vocês não vai estar aparecendo essa quando eu clico com o botão direito, mas é só clicar em cima dos valores e clicar e colocar na opção adicionar linha de tendência. Ele vai aparecer essas opções aqui do lado. Tá um pouquinho ruim de ver, porque como eu disse, o zoom aqui eu tentei aumentar um pouco para facilitar a gente aqui enxergar. Coloquei aqui linear, e aqui tem umas opções aqui embaixo, que é de exibir equação no gráfico e exibir o valor do R. Pronto, só isso que eu preciso. Fechar. Está aqui a equação que descreve como esses valores eles se comportam. Tá. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito, fui em adicionar linha de tendência em cima dos meus dados, e lá eu coloquei uma regressão, uma linear, e coloquei aqui, descobri para exibir a equação no gráfico, exibir o R quadrado. Então, é isso daqui que a gente vai fazer até agora, porque isso daqui já me dá uma equação de como que esses valores aqui eles variam. E aí, como que eu faço, por exemplo, se eu quero descobrir um valor que está intermediário? Lembra lá que a gente tem os valores que são de 0, 20, 40, 60, 80, mas se eu quero descobrir o valor que é, por exemplo, 35, alguma coisa assim, eu vou usar essa equação. E como que eu uso essa equação? Olha, y e x, né? O y são esses valores aqui. O x são os valores do meu experimento, ó, 0, 20, 40, 60, 80 e 100. Então, se eu quero colocar uma dose que está aqui no x, eu vou mexer no meu x, então eu vou substituir o x. Tá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar as doses que eu quero descobrir. 35, quero descobrir também a 55 e eu quero descobrir a 75. Então, são essas aqui. Qual que é a minha equação? Ó, igual 0,5235 vezes o valor daqui mais
59,62. Enter. Pronto. Se eu clico aqui no cantinho, eu consigo arrastar, tá pronto. Então, é isso que a gente faz. A gente, por um modelo, por um conjunto de dados quantitativos, né? Esses aqui são meus tratamentos, o tratamento 1, 2, 3, 4, 5, e tenho a minha resposta, a variável resposta, o número de frutos aqui. Se o produtor me perguntar, mas se eu colocar 55 kg de K2O, qual vai ser o número de frutos que eu vou ter aqui no meu local, na minha plantação de cupuaçuzeiro, aqui no caso do exercício? Então, nesse caso, você vai responder para ele, ó, você vai ter aproximadamente 88 frutos, né? Então, aqui, assim, é como que a gente faz um modelo matemático para fazer uma previsão matemática, né? Como se fosse uma regressão linear, na verdade. Qual que é a confiabilidade disso aqui? Olha, por enquanto, a gente pode afirmar que ela consegue comportar, ela consegue prever 98% dos dados. Então, aqui o R quadrado é justamente isso que está me informando. Está vendo que o R quadrado está 0,9832? Então, 98% dos dados dentro desse intervalo aqui, ele consegue prever com uma certa exatidão. Nós vamos ver, a partir daqui, que ainda esses modelos matemáticos, eles têm que ser validados na estatística. Então, o R, ele também vai me falar se esse modelo, ele é estatisticamente confiável, né, é significativo, ou se ele não é. Então, a gente vai entrar com isso daqui na próxima semana. Por enquanto eu vou passar para vocês só para vocês exercitarem um pouco sobre o Excel. Então, é fazer esses modelos matemáticos. E uma outra coisa também que eu quero passar para vocês é que esses modelos nem sempre são lineares. Vai acontecer alguns casos que esses modelos eles serão polinomiais. Olha, eu cliquei 2 vezes, né? Ó, aqui são as opções, ó, exponencial, ou polinomial. Ah, o que é polinomial? Lembra lá quando vocês faziam lá em cálculo 1, 2, não lembro qual, mas vocês faziam equação quadrática, equação logarítmica, equação cúbica, né? Então, aqui, a equação polinomial, se eu coloco ela 2, ela é a equação que vai me dar o x ao quadrado. Olha aqui, ó. Olha como a equação já alterou, já tem um x ao quadrado aqui agora. E aqui tem um x normal, certo? Então, essa é as formas que a gente vai analisar, como o que seriam esses meus dados, né? Então, ele pode ser quadrático, linear, exponencial. É importante que o modelo matemático que você crie, ele seja representativo, né? Então, aqui, e a gente sempre vai buscar pelo mais simples. Então, primeira coisa, o modelo, né, a linha que é feita aqui, essa linha pontilhada, ela passa por todos os pontos, ou o mais próximo possível dos pontos? Passa, ó, ok, isso já tá legal. Então, ele se ajustou bem ao modelo, né? Esse modelo, ele é o mais simples possível. Por exemplo, o R quadrado do quadrático aqui, ó, tá dando 99. Ele tá dando mais alto do que o linear. Se vocês lembrarem do linear, ele deu 98. Só que acima de 90%, eles são excelentes. Então, aí você vai pegar pelo mais simples. Ó, se o linear está mais simples, por que eu vou usar o quadrático? Porque eu poderia colocar um cúbico aqui, por exemplo, e também daria um R quadrado muito próximo de 100%. Então, a partir de um certo limiar, a gente tem que começar a eliminar, né, os fatores. Então, primeiro a gente olha se ele tem um ajuste legal no modelo. Depois, nos dados, né? Se ele passa assim, ó, se a linha ela passa em cima de todos os meus dados. Então, cada pontinho desse aqui são meus dados. E depois, a gente vai olhar qual que é o valor do R quadrado. Se está acima de 60%, a gente já fala que ele está aceitável. Mas, por exemplo, o linear, ele está a 60%, um R quadrado de 60%, e o quadrático está a 90%, vocês já vão ver que existe uma diferença, que talvez o linear está passando os dados, eles estão muito longe da reta que foi criada pela regressão linear, pelo modelo linear. E o quadrático está passando com os dados bem próximos, bem justinho ao que realmente é. O exercício que eu vou passar para vocês agora, ele é justamente esse de tentar colocar os modelos, né, criar esses modelos e fazer uma previsão. Olha, se fosse tanto, por exemplo, nesse caso aqui, se eu aplicasse tantos quilogramas por hectare de K2O, eu teria uma resposta de tantos quilogramas por hectare. Olha, e o que geralmente a gente faz aqui, para a gente deixar isso daqui um pouquinho mais livre, se vocês clicarem aqui em cima dessas linhas, tá vendo essas linhas, eu posso deletar essas linhas. Geralmente a gente usa deletar isso daqui para ficar livre, limpinho. Geralmente a gente deixa assim, bem limpinho, e a gente deixa só a equação aqui, com o R quadrado, né?
Então, nesse caso aqui, a gente finalizou ela e, na verdade, a gente não utilizou esse R quadrado. A gente utilizou, lembra lá, a gente utilizou a linear, a linha de tendências, né? Vem na linha de tendências e vai colocar aquela que é a linear. E aí, na linear, eu adiciono, então, exibo a equação no gráfico e exibo o R quadrado. Então, a resposta final ela vai estar mais ou menos assim. E aí você vai justificar que utilizou esse modelo, porque o R quadrado dele é alto, porque ele é o mais simples e porque ele teve um ajuste legal aos dados. Se a gente voltar lá no nosso exercício, vou voltar lá para a gente analisar, aqui ele pede ser construído, ó, encontra a equação que melhor se ajusta aos dados, então a gente vai encontrar ela lá daquele jeito lá no Excel, construa o gráfico de dispersão, que é aquilo que a gente fez, a curva da equação, a curva com a equação, o R quadrado, também o que a gente colocou, né? A curva é a linhazinha, em Excel, e apresente os valores médios observados e estimados. Então, valores médios observados seriam esses aqui, então. Esses aqui são os valores, esses aqui são meus valores médios observados, foram o que ele me deu. E aqueles estimados foram esses aqui, que são os valores estimados. E faço uma estimativa do número médio de frutos por planta para as doses de K2O 35, 55, 75, e faço uma interpretação geral do experimento. O que seria uma interpretação geral do experimento? Bom, eu posso dizer que é mostrar, falar, escrever, né, na forma de texto, o que esses dados eles nos demonstram. Então, esses dados aqui, eles nos demonstram o quê? Que a produtividade dessa área do número de frutos de cupuaçu, ela varia linearmente, segundo o modelo da regressão que a gente fez. Além disso, eu consigo dizer que o cupuaçuzeiro, ele responde bem à adubação de K2O. Por que eu consigo dizer isso? Porque quando em doses de zero, ou seja, o testemunho, ele teve 60 frutos por planta, 60 frutos por planta, e quando eu fui aumentando, eu também fui aumentando lá o valor quando eu fui aumentando a dose, né, eu também obtive uma resposta positiva aqui, que foi o aumento do número de frutos. Então, aqui a gente consegue ainda usar a estatística um pouco mais adiante, a gente consegue fazer umas outras correlações, né, para dizer se positivo, negativo e o grau dessa correlação, mas por enquanto a gente não precisa se atentar a isso, a gente consegue responder aqui que esse daqui ele corresponde a uma regressão linear, então ele responde linearmente ao aumento das doses de K2O. E aí, agora, para finalizar, eu vou passar exercício para vocês voltado no que a gente discutiu agora. Então, vai ser trabalhar com essas regressões lineares aqui dentro do Excel. E na próxima semana, a gente começa a mesclar, né? A gente vai lidar tanto com o R, né, a saída do R, e o Excel ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer os dois exercícios ao mesmo tempo, né? Vai utilizar os dois programas ao mesmo tempo. Iniciaremos a mesclar, usar ao mesmo tempo, né, o R e o Excel. Então, vai ser uma aula que eu vou passar para vocês, ela vai lidar tanto com o R, para dados quantitativos, e o Excel. Então, a gente vai precisar usar os dois, né, fazer os dois ao mesmo tempo. Para vocês me enviarem a resposta desse exercício que eu vou passar, vocês podem tanto pode fazer um texto aqui pelo Excel, mas eu prefiro que seja pelo Word, né? Vocês vão utilizar o Excel aqui e vai mandar para mim só essa parte aqui, o valor final aqui, vocês podem colocar lá para mim, já mandar para o Word e escrever lá um texto, né, fazer alguma da interpretação. E aqui também, fiquem à vontade para alterar, aqui, por exemplo, vocês podem alterar a escala aqui para diminuir, então, aqui consegue fazer muita coisa, quem quiser mexer, tem gente que faz uma estética bacana aí, muito melhor do que eu faço também, então fiquem à vontade para fazer esse tipo de coisa.